Fala pessoal, mais um Terceira Venda. Eu me confundo com Terceira Venda nessa quarta-feira, porque hoje é quarta-feira, mas é Terceira Venda e hoje eu tô aqui com um convidado que ele vai falar de um assunto que é um assunto que quando o empreendedor está começando é um calo no sapato dele, porque é a hora dele resolver os problemas dele e sair daquele momento que ele é tudo da empresa. Ele é o financeiro, ele é o controller, ele tem as informações e tá no misturado de um monte de planilha. A gente vai falar de ERP. Quando é a hora de uma empresa contratar um ERP? O que avaliar no ERP? Qual é a importância? Se isso implica no processo comercial ou não, é só um negócio legal de se ter. E aí a gente tá com um cara aqui que é referência, tem um ERP que é referência hoje do nosso segmento de mão de obra terceirizado. A gente vai apresentar ele aqui, mas primeiro eu quero apresentar o meu companheiro de bancada. Apresentar, que isso. E aí, galera, Marcelo Banda aqui na área. Esse programa aqui tá sensacional, né, Luquinha? Terceira venda aqui depois vamos explicar pro pessoal depois que é terceira venda, porque o pessoal confunde com quarto, né? Vamos explicar pro pessoal. E hoje vai ser especial, porque a gente tá falando de uma estrutura extremamente importante para qualquer empresa de segmento de serviço e segurança, e que o pessoal não tem investido tanto, né? E o quanto a gente vai falar hoje, o quanto que é importante a área de vendas nesse contexto do ERP, do CRM. Depois o nosso convidado vai falar o que é ERP, né, o que é um CRM aqui, para contextualizar aqui, o pessoal não ter essa dúvida da sopa de letrinha. Michel, quem é o Michel? Conta um pouquinho, Michel, como é que você foi parar nesse mercado, como é que você parou na Datamass e também um pouquinho, para quem está sem internet e não conhece quem é a Datamass, um pouquinho dos números, quem é que é um... Não vou falar que é um monstro do mercado, que o monstro pode levar uma conotação, mas é uma baita empresa hoje no nosso mercado. Bom, boa noite, né? Agradeço aí o convite. Bom, a Datamass é uma empresa de 36 anos de mercado, né? É uma empresa que veio oriunda de software de RH, né? Então veio de gestão de RH. Então já tinha um pedacinho ali do RP ali já dentro do software, né? Então foram se aumentando os softwares, módulos ao passar do tempo, né? E hoje nós temos toda a capacitação aí da empresa de serviços, a empresa de segurança, ter toda ela dentro de um único banco de dados, né? Não falo nem de um RP, eu falo um único banco de dados, porque a pessoa não pode não entender o que um banco de dados unificado é para dentro da empresa. A troca de arquivos, né? Perda de arquivos, ou a pessoa que faz uma tarefa importante, ela... hoje, antigamente, né, era muita troca de TXT, né, não era, hoje está muito melhor esse cenário com APIs prontas, né, então você tem uma documentação que valoriza essa troca de informações entre empresas e tudo mais, e antigamente não, antigamente era uma troca de um TXT, então a Datamass sofreu muito com isso, as empresas sofreram muito com isso ao decorrer do tempo, né, então fomos modulando esse período aí para a Datamass atender todo o ramo de atividade. Bom, eu, né, sou oriundo da própria Datamass, né, então entrei lá muito jovem, fiquei lá uns bons anos trabalhando. Hoje em dia eu posso falar que eu trabalhei em todos os departamentos da empresa, né, então eu trabalhei com consultoria, eu trabalhei com vendas, eu trabalhei no desenvolvimento, na qualidade de software, então eu tenho um conhecimento geral da empresa, de uma empresa de software, né? Então, só que nesse entremeio eu saí da Datamass. Eu não tinha, a Datamass não era uma empresa grande na época, tudo. E chegou um momento que não tinha mais um crescimento dentro da empresa. Então, o que eu fiz? Pedi a conta, fui trabalhar no ramo departamento pessoal na época, né? Então, na época eu saí para ir para departamento pessoal. A empresa que eu fui trabalhar era uma empresa do segmento, né, era Estrela Azul, afinada Estrela Azul na época, né, então era um gigante da época, né, então tinha 15 mil funcionários, era algo absurdo, né, bem grande na época, e trabalhei muito, aprendi muito lá, porque era tudo manual, né, pessoal, não tinha nada, né, na época, tô falando do ano 2000, 99, 2000 aí, era tudo manual na época, não tinha muita troca, tinha pedacinhos de sistemas lá dentro, muita planilha de Excel, fiquei lá uns 3 anos, aí acabei partindo para o ramo de consultoria, tudo, passei também por esse cenário, dei consultoria em muitas empresas, né, na parte de folha de pagamento, recursos humanos, Grabber, passei por muitas empresas no segmento, retornei para a Datamass, agora há uns 9 anos atrás, né, então retornei para lá. Pouco tempo, né? Agora tempo.
agora uns 9 anos atrás. E aí fomos trabalhando em outros módulos, né, dentro da empresa, até que surgiu a ideia de fazer um software voltado, né, mais módulos. O que faltava para mim? Eu ter a parte de contratos, né, que é o que define o que a empresa vai comprar, vender, alocar de funcionários dentro de um contrato específico. E o software foi crescendo, crescendo, crescendo. Tem alocação de recursos, tem financeiro, fiscal, contábil. Então, você tem uma demanda muito grande lá dentro. E isso é o que traz, né, a venda em si, né, que é o tema do programa. Sim. A venda em si é o que traz uma rentabilidade boa ou não para a empresa, dependendo da forma que cada um vende, né? Então, eu ouço muitas coisas lá dos clientes específicos, né? Então, posso zerar a taxa administrativa? Você pode tudo no sistema. Agora, se a sua empresa vai sobreviver a isso... o sistema é o reflexo da sua empresa. Exato. Tá? Não, eu posso zerar a taxa administrativa? Pode, não tem problema nenhum. Agora, como que isso vai se refletir? Pode gerar imposto? Pode. Eu posso zerar as provisões? Pode, amigo. Aí era campos para nós até o momento da concepção do sistema, né? Provisão, a taxa administrativa eram campos fixos para nós. O cara colocava ali, ele não podia ficar alterando aquilo ali, porque é a base de um contrato, Sim. né? E tivemos que abrir campo, né? Porque realmente o pessoal no mercado ainda altera. Michel, me tira uma dúvida, assim, porque quando você falou assim, pô, Lucas, vendas é o nosso foco aqui, mas acho que eu tô vendo hoje muita empresa chega quase no ponto de quebrar porque tá vendendo muito. Então, assim, se a gente pensar que vendas é o coração da empresa, que vendas é o que... Legal você ter esse raciocínio, só que pior do que não vender, muitas vezes, é você vender mal. Porque você vendeu mal, você vendeu um contrato que não te dá lucratividade, te dá trabalho, às vezes te gera, muitas vezes, prejuízo. Uhum. Se eu contratei a Datamas, eu consigo saber a margem de cada contrato que eu tenho, quanto que ele está gastando, quanto está dando de lucro, aonde que está indo parte dessa minha lucratividade, eu consigo saber isso? Sim, hoje o software foi concebido da seguinte forma, para você montar uma cotação nele, eu monto baseado numa convenção coletiva. A convenção coletiva do trabalho que eu vou exercer para esse cliente específico que vai entrar. Então, todo custo de salário, custo de ISS por cidade, por serviço, por tudo que está lá dentro, o sistema se baseia nisso. E ele te dá uma margem desse contrato. E aí, obviamente, dentro desse contrato, né, na negociação, que nós chamamos um sistema de efetivação da cotação, é onde tem essa negociação entre as partes. Legal. E é lógico que, é o que eu acabei de falar para vocês, né, tem a margem de lucro e a taxa administrativa. Perfeito. Que muitas vezes o mercado não sabe o que é margem e taxa administrativa. Então, gera-se esses problemas que você citou mesmo. Muitas das empresas têm esse problema até hoje. Na verdade, eu falo assim, que muitas vezes não é a venda que foi errada. O buraco está mais embaixo. Muitas vezes é a eficiência operacional. É como a empresa faz essa gestão daquela venda, que é o vendido realizado. Porque por mais que você venda muitas vezes com uma margem relativamente baixa, se a empresa tem uma eficiência, um EBITDA, sabe, que você traz um EBITDA, que você tem uma eficiência lógica. Hoje você tem custos indiretos e custos diretos. E hoje no Datamas você sabe exatamente o que é custo direto e o que é custo indireto. Exatamente. Para quem não sabe, pessoal, o que é custo direto e indireto, posso colocar aqui, né, Lucas? Não. O custo direto é tudo aquilo que é faturado. Vamos supor, se eu tenho um monte de vigilante lá, aquilo que o cliente paga, ou um monte de porteiro, recepcionista, oficial de limpeza, tudo que o cliente paga naquele contrato é considerado como custo direto. O custo indireto é o operacional, é a supervisão, é o administrativo, é o RH, né? Toda aquela back-office que roda na empresa é considerado como custo indireto. Exatamente. Né? Para você, aí o EBITDA vai trazer tudo que você tem, aquela eficiência operacional administrativa, para você trazer aquela margem do contrato. Então, se você tem uma empresa que você tem um administrativo inchado, operacional inchado, essas coisas, não é que a venda foi errada, é que muitas vezes a eficiência não está sendo correta. Por isso que é importante de um ERP, Sim. O ERP realmente identifica isso. Essa divisão. Porque ele sabe exatamente equilibrar, se você tem muita gente no operacional, muita gente no administrativo, ou seja, não é que ele vai falar por departamento, mas ele sabe que o seu custo indireto está muito alto em relação à margem da companhia. Vou fazer uma pergunta para vocês que às vezes as pessoas querem saber muito o benchmark do mercado.
que vocês consideram uma taxa administrativa ou até mesmo um custo indireto saudável para a empresa? Tem uma fórmula que a empresa consegue Tem boas fazer? práticas, Luquinhas. Assim, a gente fala assim que a área operacional de gerência operacional para baixo que faz, a gente fala que tem a parte de que está entre o custo direto e indireto que faz a supervisão do pessoal, tem que rodar no máximo em 3,5%. Ah. Que é a eficiência operacional lá, que é supervisão, treinamento, essas coisas. E a parte administrativa, RH, comercial e tal, não pode, em média, não pode passar de 6, 7%. Na conta das duas, por isso que não é conta mágica que é 10%. Existe uma lógica, uma boa prática no mercado, porque o serviço como é cotado no nosso segmento meio como commodities. Então, assim, se todo mundo vende um posto a R$25.000, eu passo a ter lucro se eu for mais eficiente no meu custo indireto. Custo indireto, exatamente. Então, para ser custo direto, existem boas práticas dentro desse benchmark do mercado, que é quanto menos pessoas você tiver no seu custo indireto e maior eficiência num sistema de ERP, né, em sistema de gestão financeira, essas coisas, você passa a ter a lucratividade em cima daquela eficiência operacional, que é operacional administrativo. Então o mercado muito fala assim, qual o seu o EBITDA, que é o lucro, é o lucro dos impostos, a depreciação, a amortização. O pessoal fala assim, quem está na casa de 2 casas decimais está ótimo, né, acima de 10%. Mas hoje o mercado fala que um EBITDA de 8, acima de 8% está maravilhoso. Eu também acho que é a excelência. Para o ramo, eu acho que é a excelência. Inclusive, o Bando citou um cenário que nós vivenciamos muito lá na empresa, em implantações. O cara fala para mim, eu não posso ter um produto pronto a 25 mil, por exemplo, X quantidade de vigilante. Pacotinho. Meu amigo, pacotinho não existe. Você tem que montar esse custo, porque tem material embutido nele. O que você vai colocar de um uniforme diferenciado? Às vezes o cliente pede isso e ele vai pagar por isso. Mas assim, não dá para fazer pacote. Então o mercado está muito acostumado a ter um valor fixo. Quanto você vende? Eu vejo as conversas entre donos de empresas, né? A quanto você vende um porteiro? Aí o cara fala o valor. Aí eu falo, ele não pode precificar dessa forma, porque senão ele tá aquém de uma análise bem rasa, bem superficial. Ele tem uma média, né? A média todo mundo tem, né? A média. Tem um posto lá, custa 29 mil, o porteiro custa 20. Mas assim, é uma média que cai na cabeça, né? Mas isso que o Michel falou, muitas vezes você vai ganhar no detalhe. Se você tem um pacotinho, como é que você vai conseguir trazer mais produtividade? Se você não tem o detalhe. Você ensina isso na sua aula, olhar o linha a linha, porque é ali que você vai ganhar o jogo, né, Bando? Eu falo pro pessoal até no meio do ano, né? Por exemplo, tá caminhando pro final do ano. Então, o que eu sempre peço para as empresas depois de implantado? Cara, chama o seu contador, dá uma olhada, né? Se você está na alíquota correta, se você não tem que voltar para um presumido ou ir para um real nesse meio tempo, por quê? Porque isso vai fazer toda a diferença durante o próximo ano. O seu próximo ano, né, fiscal vai fazer toda a diferença, mas você tem que fazer essa análise durante todo o ano. E assim, o nosso ramo ainda não faz esse tipo de análise, né? Então ele chega no final do ano, aí ele apura, ele fala, caramba, será que dá para fazer alguma coisa? Mas você tem que colocar um contador, alguém para já estar fazendo essa análise durante o ano, né? E esse desafio, Michel, me corrija se eu estiver errado, Bando, o que eu vejo muitas empresas fazendo o cara tá numa alíquota de 12%, dependendo de onde ele estiver, se ele tá no Simples, se ele tá no Lucro, mas ele 12%. Aí ele começa a vender os contratos baseado naquela alíquota. Exatamente. Só que aí ele vai crescendo. A alíquota dele vai aumentando. Ou seja, quanto mais ele cresce, menor a lucratividade do contrato. Nesse caso, o que é ideal? Ele já estimar uma alíquota acima? Como que você faz hoje, Bando, você nos teus contratos? É porque assim, quando você tá já... Você pega o Simples Nacional, é 4.800.000, eu acho uma coisa 4.800 assim. É o limite. 4.800.000. É que eu nunca trabalhei com uma empresa que trabalha que fatura menos do que isso. Entendi. Então eu já trabalhava todas as empresas que eu trabalhei já faturavam muito lucro real, ou pode ser até lucro presumido, mas que já os impostos já são teoricamente fixos, né? Sim. Né? O presumido é trimestral, tal, mas é diferente. Já acho que para pequena empresa, ele tem que seguir conforme a estratégia da área de contábil, né? E depois que você vai negociando cada contrato, você vai aumentando a alíquota, porque assim, você paga no ano seguinte sempre, né? O imposto, você paga sempre no ano seguinte, né? Na questão de aumento de alíquota, né? É o ano fiscal dele, do ano fiscal. Então eu acho muito importante que, além dessa parte comercial,
né, a pessoa que é o head comercial da empresa, ele sempre também está em contato com o financeiro e com o contador da empresa. Eu acho que essa união desses caras aí, essa tríade dentro da empresa vai fazer com que, exatamente isso que você falou, Lucas, essa linha que eu consigo reduzir para mim ser mais competitivo. Se ele não olhar para dentro de casa, ele vai perder fora de casa. Exatamente. E aí, muitas vezes, quando a gente fala até no Bootcamp Marketing e Vendas, quando eu conversei bastante com o pessoal, a gente fala que a formação de preço começa pela compra. Então, assim, se você não tiver uma área de compra estratégica, como é a indústria, automobilismo, com todos os segmentos, área de search, né, a parte de supply chain, todas essas áreas, a área de compras tem um poder muito grande. Inclusive é quem compra o nosso serviço, né? E nós, não pode ser diferente, a gente tem que comprar bem. Porque quando você compra bem, você tem um preço melhor final. E você sacrifica menos a sua margem. Exato. Então, assim, hoje lá na empresa, eu chego na área de suprimentos e falo assim, como é que está a negociação com os nossos fornecedores? Hoje não aceito tabela cheia para fazer preço. Hoje não aceito, não, mas lá na frente eu consigo um save. Não, save é agora. É antes, filho. Antes. Se lá depois você quiser tirar mais uma crialinha do fornecedor, melhor ainda. Mas você tem que ser estratégico, porque de repente eu perco um contrato por causa de 1%, 2%, vocês sabem disso. Sim. E às vezes eu vou saber lá, o pessoal de compra lá tá com uma gordura lá para negociar com o fornecedor. Né? Tá tranquilo. Eu falo assim, filho, se eu não vender, você não vai comprar. Exatamente. Então assim, você tem que me ajudar a vender, para depois você ainda conseguir buscar um prazo melhor, uma coisa nesse sentido. Então, quando a gente fala... Por isso que não dá para fazer o pacotinho pronto. E a integração entre as áreas, né? Você vê que importante que é isso. Você vai direto no compras, né? Agregando esse cenário todo, você consegue melhorar todas as suas precificações olhando os números de outras áreas. Então, o RP traz essa dimensão para vocês, porque ele vai trazer os números das áreas para melhorar tudo isso, né? Então... eu consegui melhorar compras. Eu trago isso. Né? Então, o ano seguinte, o próximo ano fiscal, o cara me trouxe como é que eu falo? Um ganho fiscal. O contador trouxe isso para a empresa. O que você vai fazer? Traz para o caixa. Eu consigo ter uma melhoria no meu preço no final do próximo ano. Tem umas estratégias. As recuperações fiscais são excelentes também para a empresa. Entra no lucro, porque você já estava dentro do seu custo. Tem umas estratégias, Lucas, assim, que para nós, quando você fala de limpeza, tem os equipamentos mais caros, tem maquinário, tem uma série de outras coisas, do que diferente da segurança, que não tem tantos equipamentos tão caros. Mais armamento, que você deprecia. Então, por exemplo, quando você tem um RP muito bem implantado, quando a gente fala de estoque. O estoque é uma coisa muito importante em qualquer empresa, que é a questão do imobilizado. Né? Então, assim, você, por exemplo, vamos supor que eu comprei uma máquina lá, uma lavadora de piso, que custa 60 mil reais. Aí, por algum motivo, eu comprei, não loquei, comprei esse equipamento e eu perdi esse contrato. Lá a máquina está parada lá no cliente. Ou no cliente, não, no meu estoque. Aí eu vou participar de uma nova concorrência. Eu sei que eu tenho uma máquina parada. Se eu não sei que lá eu bater no meu RP lá, que eu sei que pode a máquina estar lá escondida, esquecida, se o pessoal da área de suprimento fala assim, Marcelo, tem uma máquina aqui, ó, perfeito. A máquina teoricamente está paga, depreciada, eu tenho que só ter custo de manutenção. Quando eu vou entrar num projeto novo, ao invés de comprar uma máquina, eu pego essa máquina que teoricamente já está pago, eu ponho um custo de manutenção, ao invés de, eu teria que colocar teoricamente no preço lá, 3, 4 mil reais por mês. Eu entro com uma taxa de 400, 500 reais, ou seja, já tem 4, 5 mil reais de vantagem. Para não falar que a linha não existe, né? Porque senão a gente vai olhar e vai falar, mas você não está colocando a máquina aqui? Olha a importância do estoque dentro de um ERP. De todas as áreas, né? Exatamente. Bom, Michel, e aí eu vou trazer talvez um pouco para o nosso cenário aqui. A gente tem tanto empreendedores de pequeno, médio e grande porte, mas eu vou focar essa pergunta no pessoa de pequeno porte, aí no cliente de pequeno porte. Aqui na Prime Bid, quando a gente nasceu, desde o segundo funcionário a gente tinha um RP. Porque eu não consigo trabalhar sem ter informação. Exato. Não consigo. Não adianta, a planilha dá, na minha cabeça não dá. Tem que ser automatizado, tem que funcionar. Não funciona para mim. Quando que você acha que é o momento da empresa fazer a aquisição de um RP? Porque tem um custo considerável na empresa, mas para mim assim, é um payback garantido. Vai ter um retorno garantido na tua empresa.
Quando que você acha que o empresário tem que olhar com mais carinho? É desde o começo? Tem um momento que ali ele tem que começar a implementar? Qual que é a tua visão sobre isso? Olha, na Datamassi, por exemplo, eu tenho duas formas de venda. Uma para pequena empresa, porque não vai todos os módulos, porque eu tenho 35 módulos, né, no meu RP. Então, numa empresa pequena, o cara nem tem gente para operar 35 módulos. Então, o que eu tenho que trazer? Que também é uma coisa que o empresário tem que olhar. Ele quer colocar a folha de pagamento na contabilidade direto. Cara, entendi. Isso também é um cenário contador que direto lá, né? você vira mais um na contabilidade. Então, qualquer coisa que acontece na contabilidade pode ser algo também que você está perdendo grana lá dentro, né? Então, também olhar para esse cenário. A segunda coisa, eu consigo denominar pequenos módulos para a empresa menor começar já estruturada. Então, quando ela começa já estruturada, garanto para você que eu também penso como você, eu acho que assim, quando ela chegar, ela tem hoje, comecei agora, tenho 10 funcionários, depois eu tenho 30 funcionários. Quando esse cara chegar em 500 funcionários, ele vai ter estruturado de uma forma que ele não vai perder, como as empresas que têm 500 e vão adquirir o RP hoje na mão. Então, assim, quando eu chego na empresa, em médias e grandes, tá? Também acontece isso. Tem muito Excel na empresa. Muito, é exatamente muito. isso que você falou. O Excel, você acaba perdendo. Você acaba perdendo esse dinamismo da informação, porque é muito dinâmico. O cara compra e o Marcelo está fazendo uma cotação lá. E essa cotação, ele tem que ter o preço na hora, porque ele tem que mandar, ele tem prazo para mandar. E se você não tem isso, uma geração online de informações, como é que ele consegue fazer isso? E com RP, a empresa sempre vai ser lesada. Você tem disponibilidade do estoque, você tem tudo. Exato, tudo. Tem no estoque? Tenho. Pô, já vou conseguir atender se esse contrato for tá liberado, não, né? Se for pro dia 1º, essa implantação, eu consigo atender uma demanda emergencial? Assim ou não. Só que assim, se for no Excel, pode ser que esteja a planilha ok, ou pode ser que ela não esteja ok. Ele aceita tudo, né? Aceita qualquer coisa. Eu falo que uma coisa que pior do que você não ter informação, ainda você tem informação errada. Errada, e nós pegamos muito, o fluxo de caixa eu pego errado. O cara fala pra mim, passamos agora por uma implantação, o financeiro é praticamente o meu último módulo, né? Financeiro e contabilidade vem por último, né? O cara falando pra mim, Michel, o fluxo de caixa do Datamassi tá errado. Aí eu já, caramba, cara, é impossível tá errado, porque tem um monte de empresa que tá usando, cara, não tem como a Datamassi usa fluxo de caixa, como é que tá errado? Já fui no meu financeiro direto, não, nós usamos, tá aqui, batido, no final do mês, tá tudo. O que era que o cara tinha? Eu falei, faça o seguinte, me manda seu relatório, porque eu achei que ele tinha um sistema financeiro. Não importa. Excel. Era no Excel. Aí ele passei pro meu consultor, ele já pegou a fórmula errada. Então o que acontece? Quanto tempo ele estava de fórmula errada? Sim. Não se sabe, é o que você falou. A informação está vindo errada há muito tempo e o próprio dono da empresa não tem consciência disso, né? Então ele estava achando que tinha um valor, mas não tinha aquele valor. E o que eu já vi acontecer, Michel, é o cara, a partir do momento que ele tem essas informações, principalmente a divisão de centro de custo por cliente, ele começa a entender que às vezes numa operação onde ele tem 100 clientes, ele tem ali 30 clientes que dão prejuízo para ele, e que ele nem sabia que dão prejuízo. Exatamente. Quando ele tira esses 30 clientes, ele reduz a carga de trabalho dele e ele aumenta a lucratividade drasticamente, porque aqueles clientes que estão dando prejuízo, ou porque ele não repassou o dissídio, ou porque a parte operacional tem alguma coisa errada com aquele problema, está consumindo o lucro dos clientes que estão dando, que tem lucratividade. Bem, né? E às vezes é por falta de visão. Pelo contrário, ele vai ter menos trabalho, tirou esses clientes, começou a dar lucro à empresa. Quantas empresas, não precisa falar número, tá? Mas acontece isso do cliente quando ele começa a enxergar, né? Como se ele estivesse tirando... Começou a enxergar, ele começa a ver uma operação totalmente diferente do que ele achava. Acontece isso? Acontece muito em cliente grande. Assim o cara fala assim, esse cliente meu, ele representa 30% da minha operação. Aí, ok, ele coloca o sistema. Quando ele coloca o sistema na entrada, eu coloco, nós chamamos de contrato existente. Então eu pego o que ele tem de contrato vendido e coloco no sistema com base na convenção coletiva de 2023, do ano atual, corrente. Quando eu coloco lá dentro, o que ele está faturando já está 20% abaixo. Então o que ele fala? Dependendo do dono da empresa, se é uma pessoa que realmente o cara tem aquela visão de resultado, cara, eu vi agora um cliente agora que ele finalizou um cliente dele que dava mesmo esse prejuízo, tentou voltar a renegociar, mas assim, sem número na mão,
Fica muito evasiva a renegociação desses caras. Com RP na mão, eu dou números para ele, né? Ele consegue saber se houve pagamento de benefício correto para ele. Ele consegue visualizar que os funcionários dele estão com as informações na mão de um olerite, de um espelho de ponto, que é tudo que o sistema oferece para ele. Então, isso tudo o cliente dele vê na mão. Toda essa parte de apps e tudo mais, que hoje está na mão do funcionário. Então, o cliente dele vai ficar muito mais tranquilo em você fazer uma renegociação com ele. Só que, como o cara ele vem de uma implantação que ele não tem nada, ou às vezes ele tem uma coisa mal implantada, né, que o Bando falou exatamente isso, que também pode ser mal implantado, e o cara não utilizar a plataforma como se deve utilizar. E o tempo também vai fazer isso, porque o tempo tem troca de pessoas. E essa empresa não treina as pessoas. Então o que faz? Você usa aquele pedacinho. O próximo que entrar, ele vai usar um pedacinho menor. O próximo que entrar vai usar um pedacinho menor. Então as empresas têm que também criar uma cultura de reciclagem de treinamentos. Então hoje em dia a Datamask, por exemplo, eu não cobro treinamento dos clientes. Por quê? Porque eu quero que esse cara utilize a ferramenta da melhor forma possível. Então anualmente eu sempre recomendo, até na venda, falei isso também já várias vezes, na venda eu sempre recomendo que anualmente toda a empresa passe por um treinamento. Uma reciclagem. Aí isso é fácil de explicar quando você fala de grandes contratos. É uma lógica. Os grandes contratos são, via de regra, são os mais complexos. Sim. Então, assim, os mais complexos, existem são concorrências nacionais, que abrange às vezes, 3, 4, até 15 estados. Sim. Então, onde que a área de suprimentos da companhia, a contratante, ela realmente vai buscar um saving em função de um volume. E aí é onde que cai a questão da pegadinha. A empresa, por querer aquele contrato de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de reais, ela vai com a margem lá embaixo. Porque assim, a concorrência é muito acirrada. Sim. Só que esses grandes clientes, você tem uma exigência muito grande de SESMIT, de qualidade, de uniformização. Todos os insumos e equipamentos que a gente faz as depreciações, tem um prazo menor, né? A exigência da supervisão é maior. Tudo, a exigência é sempre maior para contratos complexos. Então, assim, 2 anos, 3 anos que nessa negociação, o cara comeu 1, 2% do seu dissídio, em 3 anos já foi 5, 6, 7%. E 1% é uma bolada. É gigantesco. Sim. Então, você está falando de um contrato de 3, 4 milhões e perdeu 2, 3%, 1,5% por ano, daqui 3, 4 anos já é 4% a menos. E nós vemos no mercado, né? O cara fala para mim, eu não consegui repassar dissídio esse ano. Cancela esse contrato, lascou, porque já foi embora esse contrato, já não existe mais. Cara, não repassou dissídio, gente, o pessoal tem que criar cultura, porque quando se criar essa cultura de que não repassar dissídio, o cara vai cancelar, o próprio setor de compras vai começar a mudar também. Porque nós temos um problema no setor de compras hoje também, né? Nós citamos aqui, mas tem um problema no setor de compras. Primeiro, eles não sabem o que eles estão comprando. Eu falo isso de sistema também, tá, pessoal? Não é só de prestação de serviço, eu falo de sistema também. Eles não sabem o que estão comprando. E aí eles querem pegar e jogar o seu valor lá embaixo. Só que você precisa tentar demonstrar para o comprador o que o sistema ou a prestação de serviço vai agregar para ele, né? Então, o que eu trago de diferencial, por que eu cobro esse valor? Então, eu sei que nem sempre é possível, né, falar com o comprador, né? Mas quando você consegue esse acesso, eu acho que é bacana você tentar explicar o diferencial da empresa, né? Se a empresa oferece tecnologia a mais, o que é o diferencial operacional dela, o que ela traz de atendimento, sei lá, ou outras coisas que podem. É que, na verdade, fazer cara, diferença. o comprador, a gente tem que entender a cabeça de comprador, né? A gente participa sempre do Procurement Club, aliás, um baita de um grupo, Uma comunidade uma excelente, comunidade excelente, com vários profissionais, vários CPOs da área de compras, né? E o objetivo do realmente, como o nosso, né? Eu falo com nossos compradores, você tem que comprar de uma forma estratégica para eu vender melhor. Isso. E o comprador que compra o nosso serviço é a mesma coisa, então não vai mudar. Ele tem que comprar melhor, contratar melhor para ajudar o negócio dele. Então, ele está no objetivo dele de buscar saving. Então, ele está no papel dele. Por isso que eu falo assim, quando você quer negociar, eu falo até com o pessoal, quando vocês querem negociar dissídio com alguém, você não pode negociar com o comprador. Você tem que negociar com outros stakeholders. Porque os outros stakeholders, que é o usuário do negócio, sabe? Às vezes uma outra direção,
são os usuários que vão te ajudar a negociar com esse comprador. Porque o comprador ele é objetivo, cara. Você tem 6% Meta de esse saving. ano. É. Ele tem que vai passar 4%, é 4%, cara. Se você não conseguir ter outras pessoas que possam te ajudar ali para falar para ele que não dá para realmente chegar a 6%, então assim, você tá sozinho. E você sozinho, o comprador, você é a parte fraca do. Porque ele vai ditar, né? Não, porque ele tem essa pressão. Da mesma forma que a área de vendas tem a pressão da venda, do target, da meta, a área de compras também tem a sua meta. Então por isso que fala que é a briga de gato e rato, né? É que diferente, por exemplo, do meu ramo de software, prestação de serviço, se você tiver um prejuízo, o contrato já não se paga. E você paga salário ali. O salário está embutido, o benefício está embutido, o EPI está embutido, o admissional, o periódico desses caras estão embutidos lá no meio, né? Então toda a parte de impostos, né, que se geram na parte trabalhista está embutido lá no meio. Então tem que se fazer pensar bem no momento de negociação. Eu acho que enviar uma boa documentação para fazer uma renegociação é bom também, porque você também dá subsídios para o comprador também chegar na parte de cima dele e falar, cara, eu vou ficar com essa empresa, que é o que os caras estão oferecendo para mim aqui. O cara tem uma documentação adequada, né? Ele me entrega um serviço ok aqui. Então tem tudo isso que vocês também temos que ajudar o comprador, né? Eu sei que ele também tem a meta dele, mas ele também tem a meta de não dar problema para a empresa. Porque se a compra dele der problema para a empresa, o serviço dele também... Nada, né? Quando a gente olha até para o teu cenário, Michel, a gente tem RP de mercado de R$500. Tem. Legal, então save por saving, eu consigo comprar, mas ele não contribui em nada na empresa. Exatamente. Ok, tem RP, eu tenho, mas se ele não trouxer valor, o que é caro e barato? Para mim, caro e barato, gastar R$10 e perder os 10 é caro. Gastar 100 mil e ter 150 mil de retorno é barato. E vai embora, né? Então, se você tem... Hoje, o nosso RP, por exemplo, nesse cenário que eu tenho hoje, voltado para o segmento, eu não atendo mais nenhum outro segmento. Porque é um segmento tão específico que eu não atendo. Eu não vou usar o que eu tenho de ferramenta lá de RP para uma indústria, por exemplo. Eu não uso, porque é totalmente diferente. Né? Totalmente diferente. É pessoas na veia ali que você tem, né? Então, você lidar com gente, né? É diferente de uma indústria, né? Que você tem muito maquinário, você tem outras coisas lá dentro e tal, mas... Michel, e um complemento da última pergunta que eu fiz, você falou para esse cara que está começando, você tem pequenos módulos para ele começar. O que você entende que são os principais módulos que para esse cara desde o início ele tem que ter? É financeiro, é recursos humanos? Quais são? Eu chego sempre pelo primeiro, contratos. Tá. Né? Porque é o contrato que vai reger a empresa dele. Né? Então ele vai ter uma batuta lá em cima do contrato para ele saber o que ele está orçado. Para depois ele chegar no financeiro, que é o resultado de tudo que aconteceu durante o mês. Então, o que eu falo porque são os principais módulos? Contratos, que é a parte comercial, né? Então, depois ele vai para a parte operacional, que você tem tentar ao máximo possível trazer uma marcação de ponto eletrônico para esse cenário de cliente. Por quê? É o cara que está lá na ponta, ele não está dentro da empresa. Então você precisa saber se esse cara está chegando no horário certo, se ele está fazendo almoço no horário certo, se ele está saindo no horário certo. Por quê? Porque você trazer isso para dentro de casa e isso virar números para você. Então eu tenho, por exemplo, um turnover muito alto nessa área. Então tem alguma coisa errada lá. Então tem que fazer uma análise específica na área, né? No cliente posto, por exemplo. Depois disso eu vou para onde? Vou para recursos humanos, porque é onde a parte de folha de pagamento e tudo mais, que é onde eu consigo fazer esse controle que vai gerar depois aonde? Vai chegar no financeiro, faturamento, né? Financeiro e contabilidade fiscal e contábil, você pode deixar para uma outra etapa. Mas esses módulos são os principais que uma empresa de pequeno porte teria que começar. E ele pode ir contratando módulo a módulo. Módulo a módulo. Depois ele vai, por exemplo, a empresa vai crescendo. Eu vou querer, eu preciso de um controle de cargos e salários, por exemplo, na empresa. Ele consegue contratar um módulo, avaliação de desempenho, consegue contratar um módulo. Eu tenho um módulo lá que chama GDocNet, que é o quê? É um módulo que você tem um portal do cliente. Então você sobe suas documentações lá dentro, o cliente tem um usuário e uma senha e retira essa documentação lá. Então não fica aquela documentação mais que eu tenho que enviar e tal. Então o cara fica com um portalzinho lá legal. Então ele já consegue ir abastecendo outra ferramenta que ele dá para o cliente. Então o cliente com ferramentas na mão, ele fala, cara,
esse cara tá me resolvendo um monte de problema que eu chegava muita coisa manual para mim, papel e tudo mais. Ele vai sentindo a dor e onde ele vai sentindo que não tá dando conta, ele vai contratando os módulos. Exatamente. Aí conforme a empresa vai crescendo saudável, né? Então, que você vai ter dados para crescer uma empresa saudável, né? Então, com isso na mão, eu acho que pelo menos os dados básicos, os módulos básicos seriam esses. E só para finalizar, Bandas, da sua pergunta, assim, eu acho que você não tem aquele trauma da implementação do RP. Eu já vi, uma operação de guerra na implementação do RP. Já implementei. Se você começa implementando aos poucos, vai fluindo super bem, porque quando você não tem nada e você já é grande, você tem que implementar tudo do zero, é uma operação de guerra. Porque o RP ele vai trazer processo para sua empresa. Porque, lembre-se, não é o sistema que tem que se adaptar à empresa, é a empresa que tem que se adaptar ao sistema. Por quê? Porque isso vai trazer processo para dentro da empresa. Claro que você pode customizar alguma coisa dentro do sistema, lógico, dá para fazer, mas o processo principal, o início e aonde ele vai chegar no final dele, que é o orçado e o realizado, né? É a margem do contrato que todo mundo quer ver no final do mês. Eu acho que esse é o cenário ideal para as empresas. Mas eu acho que os maiores desafios, eu acho que não está na implantação de um novo cliente, né? Eu acho que está na transição de sair de um RP para outro RP. Porque você tem a experiência do usuário, você tem aquela... sempre foi assim, estou acostumado com a ferramenta, com aquela técnica, com aquela telinha. De perder as informações, né? Isso é ruim. E engraçado, Lucas, sabe que hoje a gente fala tudo em nuvem, né? E hoje você ainda, incrível que pareça, ainda tem muita empresa que ainda é servidor. Eu não acredito. Né? Eu não acredito. Tem muita. Tem muito? Tem servidor na recepção. Se o cara chegar pra mim e falar que eu vou ter que ter um servidor pra ele instalar servidor. Aqui. E aí você fala assim, a questão da pandemia, imagina na época da pandemia, as pessoas não poderiam fazer home office porque ela estava no servidor. Ela tinha que ir para a empresa trabalhar porque ela não conseguia fazer home office, não porque a empresa não deixava, é porque, por questões técnicas, a pessoa tinha que ficar lá na empresa. E é que pra você é tão óbvio, mas não é óbvio, né? Não é óbvio. Eu chego na empresa e o cara fala assim pra mim, o dono da empresa, vem aqui. Eu falo, então, tem um servidor, nós somos um sistema cloud e tal, tem todo um acesso em nuvem e tal. Ela fala, que bom, cara, porque, eu falo, o seu servidor como é que é, né? Onde você tá alocado? Não, é tudo interno. Porque ele acha que ele pagou 100 mil reais no servidor, Lucas. O servidor dele é uma nave espacial. Só que eu falo pra ele o quê? Uma máquina de jogo, eu falo pra ele, meu primo tem uma máquina de 50 mil e ele joga. Então você controla a sua empresa com uma máquina de 100 mil e é da onde você tira o sustento de todo esse pessoal que tá em volta aqui. E muitas vezes não tem contingência. Não tem contingência. Ele tem um backup. O processo de segurança. Eu só tenho backup das informações, né? E é uma bola de neve, né? Porque você contrata um servidor, aí você tem que contratar um firewall. Mas você ficou surpreso? Não, é que eu venho de TI, né? Eu sou programador, né? Então, assim, na faculdade até a gente aprende e tal sobre servidor, mas a gente brinca, assim. A gente contratou a Giovana aqui, que veio da área de TI, e quando ela começou a contar, ela estava aprendendo sobre servidor, ela começou a contar tudo. Aí na hora da entrevista eu perguntei assim, Giovana, me conta o porquê você implementaria um servidor físico aqui? Aí ela pensou. Eu não sei, mas eu tô aprendendo sobre servidor físico. Porque realmente, na minha concepção... Hoje em dia... Nem mas eu chego, eu cheguei... Eu sei que tem. 2021, em plena pandemia, né? Cheguei numa empresa, a máquina, o servidor estava na recepção. A recepcionista que cadastrava quem entra na empresa, ele falou, vem aqui, o sistema tá aqui. Pode pegar o backup daí para você levar para o pessoal fazer a conversão de dados, né? Aí eu falei, mas aonde tá a máquina? Ele, aí, ó. Aí eu, a máquina da recepção? Ele falou, porque... Ela usava o servidor? Ele usava o servidor para cadastrar o pessoal que tava entrando na empresa. Aí eu falei, meu Deus do céu, cara. E ela lá com o servidor NT aberto lá no desktop, eu olhei e falava, meu Deus do céu, cara. Mas brincadeiras à parte, Michel, pra quem? Pode ter muita gente que tem um servidor, porque assim, não parte da empresa, parte do fornecedor que chegou lá, falou que tem que ser assim, cara. Sim. O empresário não é obrigado a saber de TI. Não. É assim, beleza, coloca isso, é o que tem hoje. Mas fala pro empresário, pra quem tá assistindo, os riscos de você ter um servidor físico dentro da tua empresa, que ele corre. Os riscos são o contingenciamento disso, né? Já parte da primeira etapa, a parte de segurança. Traduz o que é o contingencionamento. Se acontece algum desastre que pode acontecer em qualquer lugar, né? Vai vir um raio, queima tudo dentro da empresa.
que acontece? Queimou uma fonte. Acabou a sua empresa naquele momento Aquele ali. plano de continuidade de negócio acabou. Acabou. Primeiro, uma empresa que tem um servidor interno que não tem contingência, já não tem plano de continuidade de negócio, né? Então já partimos desse cenário. Por isso que hoje você tem a 27 mil e a 31 mil, né? Exatamente. Porque se você não tem um plano de continuidade de negócio, né? De contingência, né? Se você fazer o que na empresa? Cai um raio, a empresa é assaltada, que eu já vi muito. Sim. Sabe como já salvamos muitas empresas na Datamassi? O cara ligou no suporte, teve um problema, né? Ele não sabia como explicar para o consultor o problema que ele estava tendo. Sabe o que aconteceu? Ele mandou um backup para a empresa. Esse backup ficou na Datamassi. 2 dias depois, estou falando de grandes empresas. Estou falando de empresas de faturamento de 50 milhões mês, 30 milhões mês, coisa grande. O cara ligou na Datamassi desesperado, o cara do TI. Pelo amor de Deus, cara, o backup que eu mandei antes de ontem tá aí ainda? Aí o consultor, tá. Ele falou, cara, porque assaltaram a empresa, levaram tudo. Tudo. E não tem o que fazer. Eu não tenho nada. O meu financeiro vai ter que digitar do zero se você não tiver. Aí ele falou, nós temos um backup aqui. Salvou a empresa. Porque imagina esse cara começar do zero. Tô falando de um problema, né, pequeno, né? Que envolve muito outras coisas, né? Segurança da informação, vazamento. Então você tem outros Agora cenários. fala pra nós por que você tem tanta certificação. Eu fui à visita, fiz uma visita técnica da Datamassi, né? Eu vi tanto certificado, eu falei assim, caramba, meu. Precisa de tudo isso? Precisa. Frescura, né? Até para acessar as portas lá hoje, a 27.001, cada porta lá, se você vai para departamento, você tem o controle de acesso. Por quê? Porque a 27.000 exige que você tenha um controle de acesso a áreas determinadas dentro da empresa. Então, e tudo isso é o que vai trazer uma segurança maior para um fornecedor fechar comigo, né? Para um cliente meu fechar. Por quê? Porque, além do meu servidor não estar lá dentro, né? Que hoje nós estamos no ambiente Oracle Cloud e tudo, não tem nada lá dentro, eu tenho todas as especificações de plano de continuidade de negócio, né? Então, tudo que a ISO exige, nós temos que ter lá dentro também. É aquilo, né, Michel? Você trabalha com terceirização. Ou seja, você confia em alguém para ser o seu fornecedor. E o seu servidor está dentro de casa. Então. E quando você pensa numa Oracle, né, dentro de TI a gente aprende. Um servidor, quando ele está dentro da tua empresa, a redundância geralmente está onde? Está do lado ali, é um outro computador que está em outro local. A redundância tem que ser em outra cidade. Você lembra se acontece uma enchente, foi as duas. Você lembra da Torre Gêmeas de 2011? Sim. A contingência do prédio estava no prédio do lado, da direita. Então, quando caiu os 2 prédios... Faliram milhares de empresas, né? Então, assim, hoje, depois desse case lá da Torre Gêmeas, então, assim, muitas vezes a contingência está em outra cidade, né? Em outro estado, outro país. Você pega uma Oracle, tudo, é em outro país contingência. E muito foi do que aconteceu lá na Torre Gêmeas. Nós temos 3, inclusive. Por falta de 2, nós temos 3. Por quê? Nunca é demais você ter um backup em outro lugar. Principalmente se tratando, né, de cliente, né? Tá lá Você tá falando de um cliente que perde um RP, ele tem grande chance dele quebrar. Ou de ele ter um prejuízo milionário. Exatamente. Milionário. E repassar para mim, né? Porque hoje eu tô com os dados deles lá em nuvem, né? E repassar isso para mim. Então eu tenho que ter um plano que se acontecer algum desastre em qualquer lugar, e caiu esses 2, eu tenho um terceiro lugar. Tudo bem que às vezes até é um exagero ter um terceiro lugar, mas nós temos lá exatamente por conta do tipo de informação que nós temos das empresas, né? É a vida da empresa que está lá dentro. Então, como eu tenho todos os módulos da empresa circulando dentro do RP, imagina se eu não tenho como salvar esses dados em algum lugar rapidamente para esse cliente voltar. Tem um ataque hacker em algum lugar. Uma torre da Oracle foi toda consumida, não tem como acessar. Vou para outra. A outra também pegou, porque ocorreu um problema. Cara, se eu não tenho uma terceira via disso, o cliente morreu ali. Porque ele morreu e eu vou morrer na sequência também, né? Porque ele vai me processar e eu vou morrer. Mas ele vai morrer ali na sequência. Então eu tenho que ter um terceiro local para mim estar fazendo esse tipo de segurança recuperação de dados. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos falar de vendas? Vamos. Como é que você, hoje, um provedor de ERP, como é que você o seu trabalho de venda, estratégia de vendas para nós prestadores? Você tem um time de prospecção? Você é mais indicação? Como é que o pessoal gera assim, mas você tem todos os dados do concorrente? Como é a questão da segurança da informação? Como é que você vende para vários concorrentes, né, do mesmo segmento, assim, que você não, que aquela informação realmente está guardada
que não vai ser passada, acho que acontece também na Prime Video, eu queria que você falasse também da Prime Video. Mas como é que você hoje oferta o seu serviço no mercado hoje? Porque é uma venda mais técnica, muito mais técnica, né? É muito mais técnica, você tem que... primeiro, o cliente precisa entender que ele vai estar isolado na aplicação dele. Eu acho que é o primeiro cenário, até a Prime Video também deve ter sofrer com isso também, né? Ele tem que estar isolado na aplicação dele. Então, todos os acessos dele que ele vai ter dentro da aplicação, é ele que vai gerenciar. Então, a Datamaster não gerencia acesso para ele. Então, ele cria os acessos e ele mesmo gerencia os acessos dentro da aplicação dele. E tudo que ele for criando, ele vai ver que o banco de dados dele está zerado. Então, são importações da implantação, né, que está vindo, que você está alimentando aquele banco. Então, você está vendo que aquele banco realmente está zerado. Então, esse é o primeiro indício. E, claro, tem as cláusulas de confidencialidade, então tem vários outros cenários jurídicos que envolvem tudo isso. Então, os jurídicos hoje estão bem atentos a isso, né? Pelo menos as empresas, até as empresas de menor porte, né, eles têm um jurídico externo. Então, às vezes, vem grandes escritórios, né, que começam os debates internos com cláusulas judiciais lá, que viram, às vezes, semanas lá e os caras continuam debatendo até chegar num consenso. Mas eu vi que você, a Datamaster, pelo menos nos últimos 2 anos, você tem patrocinado vários eventos, patrocina o Bootcamp, eu vi que você patrocina outros eventos, na feira, né, a feira, o legado, a segurança do professor Tianes. Mas como é que você faz a prospecção? Você tem um time de vendas que vai lá, vai bater na empresa X, eu sou da Datamaster. Ele tá lá no Bootcamp lá, ele faz a imersão junto com o cara, tá sentado do lado do cara o dia inteiro. Isso facilitou muito, viu? O Bootcamp facilitou muito a vida. Eu acho assim, nem só para mim, eu acho assim, até para o pessoal do próprio ramo mesmo, para eles terem, né, um benchmark, trocar informações lá, o Bootcamp ajuda. Eu falo que é um negócio tão disruptivo, o Bootcamp, que eu acho que ainda o mercado ainda não acordou para a disrupção que o Bootcamp traz para o mercado. Quando isso, eu ainda acredito, eu falo para vocês, falo para o Colette também, né, que isso vai estourar de uma tal maneira que o mercado vai sentir o tamanho que o Bootcamp representa no mercado. Amém. Eu acho que... Não, sabe por quê? Porque pro meu lado é excelente. Tá todo mundo lá dentro, potenciais clientes estão lá dentro, né? Eu tenho equipe que também faz prospecção e tudo mais, então esses caras ficam em internet, tem toda a inteligência por trás disso, né, que o pessoal utiliza, mas realmente estar dentro do Bootcamp hoje, nesse cenário, o meu investimento que eu tinha interno de busca de lead, de busca, né, de gente para estar atuando nisso, diminuiu muito. E hoje vem muita coisa direto do Bootcamp. Porque até, Michel, complementando, você me corrija se eu estiver errado, tá? Quando a gente fala de prospecção de clientes, todo mundo coloca isso tudo na mesma cesta, né? Assim, é volume de reuniões. Quantas reuniões o Bootcamp gera, quanto comparado com o teu pré-vendedor, do SDR. Só que mais do que o volume de reuniões, é o como eu chego nessa reunião. Uma coisa é o Michel ligar para a Megavig, para um cliente que ele não conhece. Olha, eu tenho um RP aqui, você não quer conhecer? Me dá preciso de 30 minutos para te mostrar. Pô, deixa eu aceitar o Michel. Vai, Michel, vem cá. Vem aqui na minha empresa, convencer o cara. Mostra esse negócio aqui que você tem. Outra coisa é os compradores estarem lá dentro do Bootcamp. Cara, o que você usa? Cara, eu uso Datamaster. Como é que funciona esse negócio para você da Datamaster? Isso aí na enrolação. Cara, para mim, eu sei na linha tudo. Cara, chama o Michel lá. O Michel é amigo nosso, tá aqui, ó. Ele tem esse cliente. Ele chega numa reunião totalmente diferente do que você chega, às vezes, numa prospecção totalmente A curva fria. de venda é bem menor, né? Exato. Eu falo que aqui na Prime Video, os clientes que vêm através do Bootcamp, eu quase não faço reunião. Eu tenho que até parar o cara no processo comercial, porque ele fala assim, não, o Bando me falou de você, o Colette me falou de vocês. Eu já entendi, eu quero, entendi. não precisa da reunião, não, eu quero fechar. Não, mas eu preciso fazer reunião, porque às vezes não vai funcionar para você. Não, eu entendi, os bitcoins lá, eu quero participar. Não, filha, calma, vamos fazer reunião, porque eu não quero te frustrar. Mas é isso, vem muito mais quente, é reunião, é volume, mas tem um approach, um rapport, né, uma confiança muito maior de quando vem de indicação. Né? E muitas vezes, né, vocês sabem muito bem disso, você tem que saber com quem que você está se aliando também, né, para isso não ser um tiro no pé. Né? Então, as alianças no meio do caminho, né, feiras que você vai estar participando, você tem que fazer uma análise bem profunda disso para saber o resultado. Já participamos, né? 36 anos, imagina quantas vezes nós já entramos em roubada, né? Já entramos em muita roubada também, pô. Muita roubada. O cenário para nós que foi uma grande mudança foi a ESC.
a ESC, eu faço uma propaganda muito positiva mesmo, porque é um cenário, assim, totalmente diferente de feiras que nós participamos, né? É bem voltado para o segmento, ela é bem trabalhada, né, com os donos de empresa, né? Então é uma aderência bem bacana. Eu gostei muito da ESC. E claro, a ISC trouxe o Bootcamp também, com esse cenário junto lá das empresas lá, pô, eu só tenho... Tem a ExpoSec também, que tem bastante... e nós vamos também esse ano. Esse ano nós vamos também. Fomos no ano passado, esse ano nós vamos de novo. E é legal, você também vai estar na feira da Abralip, que acontece a cada 2 anos, que são a feira dos prestadores de serviço. Vamos... No segmento de facilities. Vamos participar também. Essa daí eu tenho uma dica para você. Hoje você tem várias associações, Michel, que reúne, além de sindicatos, né? Acho que é um caminho também os sindicatos, seja da área de segurança do SESVESP e da limpeza, o CEMACO, né? O Sindeprestem, onde você consegue fazer reuniões direto com o pessoal lá com os patronais, né? Sim. Você consegue diversificar junto com todas as empresas associadas. E tem as associações, que é a Abrafac, que é a Associação Brasileira de Facilities, tem a BSEG, então, tem muitos gestores e prestadores, integradores e prestadores de serviços. Então você tem outros caminhos também que o nosso mercado fala que é muito nichado. Mas a gente fala, pô, é nichado? É nichado, mas nada. Tem 2.500 empresas de segurança e mais de 8, 10 mil empresas de serviço. Então, se você tiver, bem grande o cenário, né? Se você tiver nesse universo de mais de 20 mil empresas, né? Mais ou menos, né, Lucas? Mais de 20 mil empresas. Se tiver um market share aí de 10, 20%, claro. Com contratos diversos, né? Tem grandes empresas, médias e pequenas. Você vai navegar de braçada lá. Como eu já tenho hoje, né? Eu também tenho bem diversificado a parte da Datamass por conta de ser sistema de RH desde a sua concepção em 1987. Nós também temos grandes clientes, pequenos clientes, médios clientes, né? De grandes faturamentos, baixos, médios faturamentos e de ramos específicos também, N ramos, né? Que nós temos lá dentro também. Mas esse ramo que nós estamos agora atuando, né? Sendo mais incisivos, eu acho que é um grande ramo aí, viu? É pela minha experiência também, né? Muitas das pessoas que estão na Datamass também têm experiência no ramo, então isso ajuda muito a ter esse dinamismo aí. Michel, posso entrar no assunto polêmico de RP? Claro. Posso entrar no assunto polêmico, banda? Botar fogo no parquinho? Vamos lá. Fogo no parquinho. Michel, você é patrocinador do Bootcamp, tudo, mas a gente já tomou uma cerveja, então a gente já tá... É sem álcool, né? Sem álcool. Sem álcool. Eu tô sem papas na língua. Qual que pra mim é o assunto polêmico muitas vezes? Quando a gente pensa em RP. Eu acho que não tem discussão que RP tem payback, não tem como. Se você quiser ser grande, não existe a mínima possibilidade de você não ter um bom RP. Mas o que muitas vezes eu vejo? Que, por exemplo, quando eu pego... Vou citar uma empresa... Não vou citar, não. Melhor não. Mas pega um RP grande de mercado... Ele tem lá o CRM. No nosso caso aqui, vendas, o CRM é o coração da área comercial. Mas quando às vezes eu olho aquele CRM daquele RP gigantesco, ele tem muita dificuldade de ser implementado. Às vezes porque ele é muito burocrático. Às vezes, a minha concepção, tá, Michel? Posso estar super errado, mas eu penso que o cara que fez aquele CRM foi muito mais pensando na integração com as outras áreas de processos do que pensando como que eu potencializo esse vendedor. Como que você enxerga os CRMs hoje do mercado vindos de RP comparado com os CRMs que são só CRMs? E se essa minha visão está totalmente distorcida? Não, eu acho que a sua visão está totalmente correta. Inclusive o nosso também não é um CRM totalmente amplo, né? O Bandos já conheceu, não é amplo. O nosso é voltado exatamente para atendimento das áreas, né? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um especialista do mercado e integrar com ele para que a pessoa tenha todas as ferramentas possíveis. Eu tenho um Salesforce, por exemplo, integro com você. Vamos colocar lá dentro. Então, isso é legal, porque muitas vezes eu vejo o cara do RP querendo que o cara use o CRM lá de dentro, mas não tem como, assim. Teve uma conversa que a gente está evoluindo bem lá na empresa, né? Ele sabe disso. E então, bastante essa conversa com o especialista em relação ao CRM. E o que é legal da Datamass, porque eles estão super abertos. Eles falam assim, pô, eu consigo fazer isso. Mas eu falo assim, pô, mas o meu CRM, eu preciso dessas informações. Meu, ainda não tenho, mas
É legal que ele anotou tudo, sabe? Se vai desenvolver a no curto tempo prazo, nós vamos chegar. A curto prazo, cara, médio prazo. É muito. Você pega um né? especialista, igual o Bando. Você pega um especialista lá. Ok, ele já trabalhou em grandes empresas, ele sabe o que ele precisa de informação lá dentro. Se eu pego uma empresa pequena ou média, eu não tenho um especialista lá. Então eu tenho que ter pelo menos um mínimo de informações para o cara conseguir trabalhar a carteira dele, né? Saber quais os vendedores estão na rua, o que o cara está prospectando, o nome desses clientes, qual o tempo, a agenda do cara, pelo menos o básico. Para quê? Para que esses caras consigam trabalhar. E ele não vai contratar o Salesforce, por quê? Porque ele não vai usar o Salesforce. No momento dele. É uma bazuca para... Não vai, exatamente, né? O que vocês até citaram agora, antes de nós começarmos, né? Dois grandes aí do mercado aí, que se o cara comprar um cara médio e não for um cara grande, que tem uma equipe gigante, tem uma volumetria grande, ele não usa. E ele vai pagar. Então, quando ele coloca, o da Datamassa eu tenho um CRM. Só que eu tenho um CRM simples. Eu não tenho um CRM gigantesco voltado que ele vai trazer um monte de marketing, nada, não vai trazer isso. Por quê? Porque não é o foco disso. É o core, né? O core do cara é o quê? É saber onde os vendedores deles estão, quais são as propostas que estão ativas do cara. É bem simplório mesmo. Por quê? Porque ele não tem um marketing, ele vai implementando isso ao longo do caminho. Então, se você colocar no papel, é funcional. Mas quando você entra na seara do Lucas, o cara é especialista em marketing digital. Eu não tenho como. Onde vai pegar todas as redes e o cliquezinho que o cara vai dar naquele site lá, que ele vai integrar tudo com o CRM. Aí você vê o tamanho da complexidade, né, Lucas? Agora o cara mais doido ainda me coloca um IA, né, que é inteligência artificial, no CRM dele. Sim. A primeira, eu não sei o que ele vai fazer. Daqui a pouco ele vai mandar. Eu falei brincando que vai mandar todos os vendedores embora, né? Mas assim, não vai porque ele vai estar, na verdade, está potencializando a venda, né? Ele está sendo muito mais assertivo. Mas olha a complexidade de você ter um CRM profissional. E não é por ter CRM, é porque tem que ter uma conexão com a estratégia de marketing digital. Então, se você não tiver essa estratégia de marketing digital, seja de todas as mídias, até do YouTube, que seja do Instagram, essas coisas, e toda essa mídia que você faz essa captação, ela vai integrar com o seu CRM para fazer remarketing, uma série de outras estratégias. Entendeu? Tô aprendendo com você. Tô aprendendo. É que é do professor, né? Mas assim, isso que é importante. Mas eu espero que vocês, o menino lá anotou bastante, que tenha essa vontade de fazer isso. Mas então, eu vou colocar bastante coisa lá, mas eu não vou conseguir chegar no nível de uma empresa que é especialista nisso. Então eu prefiro fazer o quê? Abrir para o meu cliente, que mesmo que seja pequeno ou médio, uma integração que o cara traga a Prime Bid para dentro da Datamassa, do que eu tentar ser a Prime Bid. Fazer tudo. Porque eu não consigo, porque eu tenho que cuidar de lei, eu tenho que cuidar de fiscal, eu tenho que cuidar de contabilidade. Recursos humanos. Exatamente, e tudo isso que o quê? Vai mexer com o bolso do meu cliente. Então a minha atenção especial é toda a área operacional, para mim saber se está tudo sendo coberto, as reciclagens estão sendo feitas, os treinamentos, impostos, tudo mais. Toda a parte de recursos humanos, tudo isso, mas algumas coisas eu não vou conseguir fazer lá na ponta com eficiência de um cara especialista. Uma coisa que é legal que você está bem avançado é a questão de estoques, né? Sim, a parte minha de estoques é bem avançada, então eu tenho vários tipos de cotação, o cara consegue montar cotações lá, montar um mapa de cotação, o sistema já dá em verdinho, né, os clientes, os fornecedores que estão mais aptos em preço a atender ele. Claro que o cara pode escolher, porque às vezes o preço não é o tempo de entrega, né? Às vezes o cara está com uma demanda específica de uma agilidade maior, né? Um contrato emergencial, então ele consegue contratar, mas eu tenho uma grande parte aí a parte de suprimentos aí bem evoluída no sistema. Mas eu vejo, Michel, que hoje o grande movimento do mercado de tecnologia, e isso é uma coisa que a gente avalia muito quando a gente vai contratar qualquer tipo de ferramenta, é o quanto ela está aberta para outras integrações. Sim. Porque se você contratar um RP que está fechado para o mercado, que ele quer tentar fazer tudo, você não consegue integrar? Não, pode deixar que eu desenvolvo. Ele nunca vai conseguir desenvolver algo, sei lá, vou dar o exemplo da Prime Bid, que é mais fácil. É muito difícil de ele fazer um trabalho igual o meu aqui, que vivo gerar demanda. Não vai fazer, cara. Não vai fazer porque o meu trabalho não é esse. O meu trabalho é fazer esse grande escopo que nós citamos agora há pouquinho, né? É o escopo das empresas grandes também.
Só que, lógico, ela é uma instância muito maior, né? A complexidade de informações é maior. Mas, obviamente, que cenários nichados, eu não posso tentar competir. Então, nós temos alguns exemplos, né, de outros tipos de ferramenta que eu não vou conseguir competir com o cara. Eu vou ter alguma coisa básica para atender o cara pequeno, porque até ele crescer. Quando ele crescer, ele vai saber, Michel, posso integrar com esse cara aqui? Posso, então coloca esse cara dentro da ferramenta também. Ele vai ler o meu contrato, o meu número de contrato, ele vai ler o meu cliente posto, ele vai ler outras coisas que vão ajudar esse cara a ter uma ferramenta maior para ele. A do sistema vai ajudar ele? Vai, até um certo momento. Aí, depois de um outro tempo, ele vai ter que contratar algo mais robusto, né? Ô, Michel, a gente sabe que... Bom, a gente sabe que o RP é sucesso, não tem o que dizer. Mas conta pra nós aqui, porque é muito mais fácil de aprender com insucesso do que com sucesso, né? Me fala, ó, traz pra nós aqui um ou dois cases assim, de insucesso na implementação de um ERP. De um ERP, não, isso daí tem bastante, né? Porque, assim, primeiro, você tem o cenário da pessoa, que você citou aqui. A pessoa está usando aquilo lá. E a compra é feita pelo dono da empresa, não pelo time. Então, esse é um cenário que, lá atrás, quando começamos a divulgar, os donos de empresas compravam. Então, o cenário de implantação foi um dos mais caóticos possível. Mas aí você chega pro dono da empresa, ó, só não tá funcionando porque os seus funcionários não estão engajados? Você sabia que a pior venda, isso não sei se pra você lá, Michel, mas pra mim a pior venda é pro dono? É pro dono, é a pior venda. Porque ele contrata a tua ferramenta, aí ele põe goela abaixo do diretor comercial, né? Ó, contratei aqui a Prime Bid, vai gerar demanda, isso aqui eu vi que dá certo, faz dar certo. Aí joga pro diretor comercial, mas ele não tá engajado com aquilo, ele não entendeu. E o engajamento dos times é essencial, cara, pro sucesso. É a pior coisa. E eu já tive. Teve cliente que eu cheguei pro dono da empresa e falei, amigo, você não tá no momento de ter uma coisa completa. Então, ou você expõe os funcionários deles. Então, às vezes o cliente pede para expor para trocar, porque ele não vai. Ele entendeu que o cenário unificado vai trazer para ele uma agilidade de dados, coleta de dados, né? Ele vai trazer os KPIs que ele tá, todos os problemas que ele tem na empresa e os acertos. Então ele já entendeu isso. Só que o time dele não comprou. Porque o time dele ou é planilha Excel, que aí tem muitos problemas com planilha Excel, que nós já sabemos no ramo, né, com o que se demanda com planilha Excel, informações inverídicas, então você tem vários cenários, ou o cara tem vários sistemas dentro da empresa. Então, de retalho, né? Aquele departamento não vai, cara. Aquele departamento não vai. Então você vai andando, chega um departamento, não vai. Aí eu falo, cara, vamos tentar fazer uma reunião com a pessoa, o gestor, né, primeiro. Então faz reunião com o gestor, tenta alinhar, mas aí vai chegar no dono da empresa uma hora, e ele vai querer saber o porquê. Então, às vezes, o cara acaba me ligando, às vezes eu conheço bastante gente, o cara acaba me ligando. Eu falo, olha, melhor nós marcarmos uma reunião para tentar te explicar o cenário todo. E aí, às vezes, avançou em vários departamentos e parou naquele. Então, realmente, esse é um problema. Agora, imagina eu entrando numa venda e eu começo pela folha de pagamento, né, sempre, porque eu resolvo o problema social desses clientes. É assim que eu sempre começo. Então, eu entro pelo DP e o DP não comprou ideia já no primeiro. Então, cara, eu já tenho um problema inicial ali. Por quê? Porque o dono que comprou o sistema. Não foram a gestão da empresa que comprou, aderiu à ideia, todo mundo gostou, vai melhorar o meu dia a dia. Porque ninguém quer ficar trabalhando, cara. Essas empresas, qual que é o lema dessas empresas? Não é o lema, né? Mas é que realmente acontece. Todo mundo trabalha muito até tarde, sábado, domingo, feriado. Não é, Bando? O Bando trabalha muito, as empresas sabem. E quando o cara vê a melhora dele, fala, cara, peraí, então eu vou conseguir sair no horário, eu vou conseguir ter uma demanda, eu vou conseguir gerar informação, o cara vai parar de gritar comigo. Aí ele compra a ideia, mas assim, tem que vender pro time. Então eu sempre falo isso. Hoje eu vendo pro dono da empresa, vendo. Legal, vai direto. Só que antes de qualquer avanço com o cara de preço, de tudo, eu peço uma reunião com a gestão da empresa. Depois da gestão, por área. Por quê? Porque as áreas também vão influenciar muito no processo de implantação. E pode virar um caso de insucesso. Mas você teve algum insucesso que foi por parte
do seu time de não conseguir implementar? Não, o meu, Ou nunca o existiu meu isso? time, por exemplo, às vezes pode acontecer de ser um consultor e não bater, né, as personalidades não bater. O que nós tentamos fazer sempre? Troca o consultor, coloca um outro cara para atender lá. Né, que um cara que, opa, já entendi que esse cliente ele tem uma personalidade assim, então eu tenho que colocar um cara que vai agregar lá, que vai conseguir tirar o ambiente, né, que fica a animosidade em alta, né, para trazer uma paz lá dentro para seguir a implantação. E depois disso sempre acontece disso. O que gera insucesso realmente é os casos que... Vou te falar de uma coisa, em todas as empresas que eu trabalhei, olha que é CRM, hein? Mas que mais burla o CRM é o vendedor, né? Sim. São muitos. E outra você está falando de um cenário exatamente bem de específico. uma única ferramenta, hein? Agora você imagina nos outros, né? Eu saio de lá, o cara lança o contrato lá, beleza, o contrato vai. Aí ele vai para a operação. Aí chega na operação, o cara ele não quer praticar o que foi vendido lá. Cara, você vendeu 12 por 36, você tem que, no mínimo, praticar 12 por 36, porque o cliente, às vezes, vai conferir aquilo lá. Ele quer 4 caras lá, no posto 24 horas. Então, você vai ter que atender aquilo lá. E aí você já começa uma demanda interna, porque a operação tá brigando com o comercial, porque ele quer colocar outra coisa lá no que foi vendido. O que acaba acontecendo, mano, que eu venho da área de TI, a gente aprende muito isso na questão de adoção de tecnologia, é que muitas vezes o empresário ele tenta resolver um problema da empresa com o software. Então, por exemplo, ele não tem processos, a equipe não tem rotina, não tem hábito de documentação. Aí ele fala, vou contratar um RP para resolver esse problema. E não ele não vai resolver esse problema. Vai. Esse problema seu é problema de gestão. O RP não vai colocar as informações sozinhas. Então, você tem que entender que a tecnologia ela vai muitas vezes ajudar na padronização, na integração das áreas, na documentação, trabalho das informações, mas ela não vai fazer o cara botar os dados lá dentro. Aí precisa de gestão, liderança, comprometimento do time, uma série de fatores para que isso aconteça. E além do mais, a gente tem até um lema aqui dentro da Prime Bid, eu particular, que é tudo de novo que a gente implementa, a gente sabe que vai ficar ruim antes de ficar bom. O que eu quero dizer com isso? Hoje, por exemplo, eu, Lucas, cuido do Google. Aí eu trago uma pessoa para cuidar do Google. Não vai ficar perfeito logo de início. Ela não vai saber como que eu gosto, como que eu otimizo. Vai ficar ruim antes de ficar bom. O software é a mesma coisa. Eu tenho um RP, tá todo mundo lá com a planilhazinha. Começou a implementar, tirou todo mundo da zona de conforto. A inovação traz problemas. Todo mundo vai começar iniciais. a espanar. Ai, mas era bom quando tinha, porque agora eu tenho que preencher isso. Agora vai ficar ruim antes de ficar bom. E aí, se você não tem uma gestão com um curso firme, liderança, que vai falar, pessoal, não vamos voltar atrás. Daqui para frente, a gente vai crescer, se profissionalizar, documentação. Vai ser dolorido, mas a gente vai ver o retorno disso. Exatamente. Não dá certo. Não. Hoje eu tenho uma ferramenta de CRM e eu tô trocando. Então tem a indicação dele e tem uma outra, eu tô buscando duas ferramentas de CRM. Aí o pessoal de venda, pô, mas vai trocar. Aí chegou o nosso chefe, pô, por que você vai trocar? Então você tem que explicar tecnicamente, assim, a estratégia comercial, ela inicia lá atrás. Então, para você ter rastrear, para você ter uma jornada com marketing, vendas, é um conjunto, né? Porque muitas empresas enxergam marketing meio separado de vendas, né? Para você integrar tudo isso, tudo faz sentido quando você explica para a empresa. E quando você explica de uma forma, o cara está lá na empresa há tantos anos, você, nunca ninguém me explicou isso. É engraçado, né? Você ouvir esse tipo de coisa de um empresário. Mas assim, por isso que quando você justifica trocas de ferramentas, se você, por exemplo, agora trazendo para o ERP, se nós gestores não falar para o acionista da empresa por que eu quero trocar um ERP por outro, não é por saving, né? Muitas vezes fala, não, porque é mais barato. Aí acabou. Se eu vou mostrar todos os benefícios, as perdas, garantias, né? O que vai vender mais, vai vender menos, não importa. Mas cada área fala assim, eu estudei, eu fiz uma POC, eu fiz um teste, isso me atende, não me atende, daqui para melhorar. Você não consegue vender esse software, esse novo RP para o acionista. Não. Em primeiro lugar, não consegue vender. E se todo mundo vender isso para o acionista, quando implementar, o acionista fala assim, agora eu vou te cobrar. Porque você me fez trocar, eu tô trocando,
Agora eu quero acontecer. E eu acho que esse é o melhor cenário. Eu também. Porque você, Porque tá você que falou que eu quero trocar. é o pai da criança. E o cara né? falou assim, tá bom, quer trocar? Qual que é o investimento? Tanto. Pô, mas é tanto, chefe, mas por isso é muito bom. Aí, quando vem, ele investe, Faz o aporte lá, ele vai cobrar. aí, na verdade, se você escapa um dia pra fora da janela, aí você tá capando pra fora da E janela. é o comprometimento porque... do time fazer acontecer. É, Então- porque você que convenceu o chefe. É. Isso que é legal, do que o chefe fala assim, Quando vem contratei top-down, lascou. E não, cara, esse ramo vem muito top-down, muito top-down. O cara que é. Ou junto com o TI, né? Junto com o TI. O cara liga pra mim. Ah, Michel. Quadrado. É verdade, vai. Não, é verdade. É, porque o cara entende que assim, é software, eu vou falar com o TI, mas não tem nada a ver com o TI. Nada. E ele Tem fala nada assim: a o TI vai fazer a pergunta pra mim assim, Michel, onde que tá alocado na hora? Com qual a contingência? Eu passo pra ele documentação, tudo certinho. Vai Ele café? fala, Tá bom. pode comprar. Não. Pode comprar, porque, mano, o cara tem toda a segurança, tudo, mas e os processos? Ele não viu nada. Até porque ele não entende dos processos da empresa, Sim, né? sim. E ele não vai. E hoje em dia, o ramo ainda faz. O dono pega o TI, ou ele pega alguém de confiança dele, para fazer a apresentação inicial. Só que hoje, eu já não deixo. Então, as equipes vão apresentar, o que eu falo? Não. Vai marcar essa primeira e já fala pro dono da empresa que... então, às vezes, reúne os acionistas da empresa. Então já fala para eles que a próxima reunião é com a gestão. Sem gestão, não tem nem proposta. Por quê? Porque senão eu não engajo o time. E aí o time, a gestão vai ficar, porra, legal, vai melhorar o dia, tal, legal. E eu vou trazer pros meus funcionários de baixo. Sim. E aí eu faço por área a apresentação. Essa apresentação por área é o que dá o diferencial também na venda. Viu? Michel, pra gente ir encaminhando já pro fim aqui do nosso bate-papo, esse empresário foi lá, tomou a decisão de implementar um RP, começou nesse baita desafio. O que você considera que é uma implementação do sucesso? O que tem que acontecer para o empresário falar assim, olha, deu certo a nossa implementação do RP? Para mim, o time comprometido inicialmente, né? A implementação é você realizar os treinamentos adequadamente, né? Então, é comprometimento, treinamento, né? E você ter também aquele cenário de substituição que o time vai saber que ele vai trabalhar em 2 sistemas até a virada de chave em algum momento. Putz, isso que eu ia falar, cara. Porque às vezes o empresário vai pagar durante 6 meses 2 sistemas. E os caras vão digitar num sistema, vai digitar no outro sistema. Então, quando eu falo que é a virada de chave de sucesso, quando eu passo por esse cenário, eu vou virando as chaves e o cara vai desligando os módulos dos outros sistemas. Então, isso eu considero os sucessos, os pequenos sucessos que vão se tornar um grande sucesso no final dele. Porque às vezes no final dele, eu chego no final dele, é o financeiro. Então o financeiro já está com o resultado vindo de todos os outros módulos. Então o cara já está faturando, já cai no financeiro, no contas a receber. O cara está comprando, já cai no contas a pagar. Está fazendo folha, cai no contas a pagar. Benefício, contas a pagar. Então o financeiro é o quê? É só um reflexo de tudo que está acontecendo dentro da empresa, que já está caindo lá. Então quando o cara vira a chave do financeiro, cara, é o alívio imediato. Lógico que nas grandes empresas tem depois da contabilidade. Mas a contabilidade, para mim, já não é mais o foco disso. Porque o grande cenário ali já está funcionando. A contabilidade só vai herdar parâmetro depois. Né? Então, Que legal. Quer dizer, grosseiramente falando, ele Sim. só vai herdar parâmetros. Mas o cenário ideal é aquele miolo de tudo que está acontecendo no dia a dia. O cara cobrindo o posto, o cara vendendo, entrando em contrato novo, o cara saindo, encerramento de contrato, tem que desmobilizar, pegar equipamento, trazer, e tudo isso vai acontecendo durante o mês. Então, esses pequenos sucessos de virada de chave é o que traz para mim esse grande sucesso no final. Eu acharia que o meu sucesso é quando eu conseguisse olhar assim, ó, todos os contratos no RP e eu saber exatamente o quanto tá me dando de lucro. Então, é que quando eu chego no financeiro, é exatamente isso. Aí o cara enxerga lá. É minha última virada de chave, eu considero essa. Você tem aqueles dashboards, você vê que aqui na Prime Video eu tenho uma TV que fica aqui para todo mundo, assim. Aí tem os dashes, tem os relatórios apontando quem tá em vermelho, quem que não tá em vermelho, né? Pro cara já olhar aqui, direto. Michel, o meu funcionário sabe o quanto eu lucro, quanto eu gasto, quanto... Tudo, porque para mim é muito difícil de funcionar uma empresa sem gestão à vista e sem equipe entender o que está acontecendo dentro da empresa. Exatamente. Eu acho que o cenário a empresa, o dono da empresa não retirar mais do que ele está combinado. Porque o dinheiro tem que ser reinvestido na própria empresa. A probabilidade dele ser sequestrado é maior do que
do que os Só outros. dá prejuízo. Na verdade é o contrário, mano. Pensar que quanto ganha, sabe, chefe, onde compartilhar, se eu compartilhar esse lucro aí. Né? Não, acho Em algum isso, momento pessoal. tem que dar uma segurada. Posso fazer a última pergunta? Claro, lógico. No nosso segmento, na área de segurança e serviço, você tem a área de pré-venda, que é o SDR, que a gente fala, né, que é fazer a qualificação do lead, fazer agendamento para o time de vendas. E você tem na área de tecnologia eletrônica, também é chamado de, não é SDR, mas pré-venda, que são os projetistas. São os vendedores técnicos, que vai fazer projetos de CFTV, controle de acesso, sistema. E eu sei que você tem os seus, teoricamente, seus pré-venda, que são os projetistas, que vai na empresa apresentar o sistema, entender né, Análise de requisito, os né? requisitos, todas essas coisas. Então, esse pessoal seu técnico, eu conheci como chama dele? Sandro. O Sandro. Eu vi que ele não tem um viés comercial, ele é muito técnico, né? Sim. Você nunca pensou também em dar treinamento de vendas para ele também buscar não só esse conhecimento muito técnico, porque afinal de contas ele é um grande vendedor, Sim. porque é ele que vai mostrar a ferramenta para a área de RH, financeiro, comercial e outras áreas, e eu vejo que muitas vezes ele perde a oportunidade de deixar de, não ter um de aceite, mas de Fechar a venda. de fechar a venda, sabe? Porque ele passa a ser muito técnico. Você nunca pensou, e eu vou mandar ele ir lá no curso do marketing de vendas com o Colette, com o Lucas. Sim, aprender a sim. vender Vai um todo pouquinho, mundo você passar por também. lá, pô. Vai todo mundo passar por lá. Mas assim, no cenário que você vivenciou, o nosso cenário foi uma venda diferente que nós tratamos já. Então o Sandro foi lá nessa época exatamente para demonstrar as funcionalidades. Tanto é que ele não levou proposta, não levou termo de aceite, não levou absolutamente nada. Por quê? O nosso foco, né? Apesar que o cara é exigente, bicho. O bando? E manja do Eu não mercado. atendo ele por causa disso. Então, Muito por quê? chato. Por quê? Quando você vai numa empresa que o cara realmente ele tem um entendimento de como funciona o mercado, a venda tem que ser muito diferente, muito técnica. Eu não posso mandar um vendedor comercial fazer um atendimento de um cara como o bando para fazer uma compra de sistema. Por quê? Porque ele vai engolir o cara. E ele vai fazer um monte de pergunta que o cara não vai saber responder. Né? Então, assim, o que eu faço sempre? Eu mando sempre um comercial e mando um técnico junto. Sempre assim. Lá foi diferente o mesmo processo. Mas eu sempre mando os dois juntos. Por quê? Para ter o viés comercial junto, um embutido na tirada de dúvidas lá que os caras têm. Uhum. É que lá o Sandrão, ele vai muito no detalhe, né? Ele vai campo a campo. O cara é bom. O cara Ele é bom, vai campo a campo, ele vai no detalhe, ele conhece cara o ramo. Cara. O cara conhece a vírgula. O cara... O cara conhece a vírgula. Mas isso E vivenciou o ramo. Então ele era do isso é ramo. importante. Ele era do ramo. Porque isso que você fala, Bando, bem que a gente não conversa muito com as empresas de software e tudo, mas um grande erro do mercado de tecnologia, quando a gente olha para vendas, é que muitas vezes o cara ele é apaixonado pelo aquele produto dele, e ele faz a reunião com você, no Datamass tem milhões de funcionalidades, e ele fica falando de todas as funcionalidades. Ó, isso aqui faz isso, isso aqui faz isso, isso aqui faz isso. Por isso que eu tenho que Isso mandar arrasta, o isso comercial e o técnico junto, porque o comercial dá aquela puxada, né? Ele dá aquela puxada, o cara fala, meu, dá um tempinho agora, que agora eu vou entrar em outra assunto. Eu não tenho muita paciência, Michel, mas quando a gente vai contratar ferramenta, eu falo assim, ó, sua ferramenta é linda, maravilhosa. Eu quero saber como é que eu resolvo esse problema aqui. É isso. Porque às vezes ele começa a criar objeções na minha cabeça que eu nem tinha. Não, o nosso software faz isso, mas se faltasse... Eu nem tinha essa objeção, mas ele fala tanto que ele começou a criar. Eu fui contratar uma ferramenta aqui de gestão de produtividade, de projetos, e eu queria um gráfico de Gantt. Sabe o que é o gráfico de Gantt? Sim. Aquele que tem as linhas e que vai... E o cara me falava de tudo, de produtividade da Play. Porque eu queria, a gente chama na aula lá de gatilho de antecipação. Eu quero que ele conte, baseado no meu problema, como é que agora com a ferramenta dele vai ser a minha vida. Ó, o seu projeto que você fazia lá no Excel e tudo que não era integrado, aqui agora você vai melhorar a sua vida, isso vai melhorar a tua produtividade, o teu funcionário já vai saber. É só isso, porque aí já tá comprado. E era só isso que eu queria resolver. É que vai dando volta. É que são os níveis de reunião. Eu trato como nível de reunião. A mesma reunião que eu faço para o dono da empresa, eu não posso fazê-la para a gestão e para os funcionários que estão lá embaixo. Então, eu tenho 3 níveis no Datamass. O pro dono da empresa, que tem que ser uma coisa... Executiva, né? O cara tem 20 minutos, cara. É. O cara tem 20... Você tem que 20 minutos para convencer o cara.
Você não tem mais que 20 É o minutos. pitch, né? O pitch de venda. Exatamente. Você tem que convencer o cara que aquele sistema vai trazer para um ganho para ele. Case, ele quer saber quem que você atende. É isso. Não No final, a vantagem da ferramenta. Você mostra 4, 5 telas para ele, no final ele vai perguntar o que vai trazer de benefício, não tá, tal, é caro, quanto custa, tal. Às vezes nem quanto custa o cara pergunta, e quanto tempo para implementar, né? Quanto tempo para implementar. Aí você vai para gerência. O cara também não vai no detalhe na gerência, mas ele quer ser mais dashboard, amplo. Aí ele quer ser mais amplo. Aí você vai. Só que quando chega no funcionário embaixo, ele quer o detalhe da tarefa, que é essa que o Sandro entra. Aí o Sandro vai campo a campo com o cara. Pro cara, tirei sua dúvida? O cara fala, tirou. Por que aí? Porque eu fico com esse nicho de pessoas, o nicho superior e a gestão, a alta gestão da empresa, todo mundo consciente do que está comprando. Entendeu? Só que nem sempre eu consigo ter essas 3 reuniões, esses 3 tipos de reuniões, né? Às vezes eu tenho só 2 tipos de reuniões, eu não chego no 3º tipo de reunião. A sua venda é o que a gente chama lá dentro do curso, que é uma venda por projeto. É um projeto de venda. Falar com todo mundo, é botar financeiro com financeiro, projetista... E é um ciclo de venda demorado, né? Ciclo de venda demorado. Você não pode tentar falar que você vai apresentar hoje pro dono da empresa e daqui 15 dias você vai estar com o contrato assinado. Porque não vai. Porque o risco do cliente é muito grande, né? Muito. Não tem como depois voltar atrás. Não gostei, não quero mais, vamos voltar pro que era antes. É muito difícil. Muito. Então, realmente, tem que ser uma empresa de confiança, com nome no mercado, com case. Eu já vou aproveitar esse gancho já, fazer minha última pergunta aqui agora. Michel, com certeza vocês têm diversos cases de sucesso, mas você pode contar um case de sucesso de uma empresa ou que tinha um RP ou que não tinha, que depois que ela contratou RP... mudou o resultado dela? Olha, eu tenho 2 cases que eu gosto de contar sempre, né? Eu tenho uma que não tinha um RP, não tinha mesmo, era tudo controle... Do nosso segmento. Do nosso segmento. Tudo Excel, tudo em Excel praticamente. Tinha um cara lá, especialista em Excel. Só que, o cara era um escravo da empresa. É um programador. O cara era um programador, porque, cara, ele tinha de tudo que você imaginar. O cara tinha fórmula para tudo, ele tinha programação interna em VBA, tudo certinho. O cara... Só que ele era um escravo da empresa, né? Então, o que foi mostrando para ele? Os detalhes da ferramenta, e foi bem difícil a venda para esse cara, né? Porque ele achava que ele ia perder o emprego dele. Sim. Só que não, eu otimizei o emprego dele e a vida dele. Porque no final das contas, no final da implantação, ele conseguia ver todos os números da empresa, com todo mundo alimentando, porque ele alimentava muita coisa alimentava. Porque ele já tinha a lógica do negócio. Exato, exatamente. Aí quando ele viu o cenário dele lá, ele viu os relatórios, ele via tudo que todo mundo estava fazendo nos outros departamentos que ele não precisava cobrar mais, que o cara tinha que fazer. Porque hoje o sistema obriga o cara a ter uma gestão lá dentro. Porque o bando vai colocar uma cotação lá dentro. Se o cara de compras não colocou a venda lá dentro, o bando não consegue colocar o material lá. Então, automaticamente, as áreas vão ter que se conversar. Então, esse cara conseguiu fazer uma otimização do serviço dele em um nível espetacular. Ele gosta demais, né? Sempre indica também. E outra venda também, o que eu gosto de sempre falar, é um grande cliente que nós temos hoje, né? Uma automobilística que nós temos hoje. E eles tinham muitos processos também, multinacional, cara, tá gigante do mercado. Ele tinha muito processo manual também, né? E nós viemos com os apps, né? Então tem a batida de ponto, tem um app de olerite, espelho de ponto, consulta férias, tudo na mão dos trabalhadores do chão de fábrica. Então, assim, esses são cases muito bacanas de gigantes aí que tem no mercado e que hoje eu tenho muita satisfação aí em ter eles como clientes também. Legal. Michel, para quem quiser conhecer Datamassi, você, como é que é o melhor lugar para as pessoas entrarem em contato? Pessoal, www.datamassi.com.br, né? O telefone também de contato lá, o pessoal sempre está à disposição para atender. DDD 11, né? 2714-6400. E as redes sociais, né? Datamassi Info, né? Datamassi Info em todas as redes. E, claro, né? Estão sempre no bootcamp da vida aí e vamos nos encontrar muito aí, pessoal. Eu ainda vou contar um segredo para quem está assistindo aqui, Michel, em primeira mão. Daqui a pouco a Prime Video já vai estar integrada com a Datamassi já. Já pensou que lindo, Bando? O cara recebe a cotação pela Datamassi, já entra lá o lead dentro do CRM, já precifica lá dentro, ponta a ponta. Que RP, no caso, que já tem o bid ali. O bid chega dentro do RP. Vai ser top. Você vai passar vontade, hein? Caramba, então vai ter que contratar para Prime Video, pô.
Então, vai ser uma coisa puxa a outra. Vai ser legal, pô, porque eu acho que tem toda afinidade, né? Os negócios têm muita afinidade. Tem que se integrar. E eu acho que nós precisamos fazer esse mercado evoluir. Vai ser com essas integrações também aí, com essas inteligências compartilhadas, né? Pessoal, vou abrir o convite aqui, ó. Visita lá da Tamass, que tem um prédio fantástico, uma estrutura fantástica. E eu tô devendo uma visita. Semana que vem eu vou estar lá. Semana que vem eu vou estar lá. Legal. Né? Eu fiquei bastante feliz pela estrutura, não esperava. E quando você não espera é que é mais legal, né? É legal. Exatamente. E o que eu mais gostei foi a seriedade, as certificações, né? Porque uma empresa séria, ela realmente investe na questão da proteção, né? Exatamente. Então isso que é legal para a empresa, para a Megavig, trouxe muita confiança. Essa questão da organização deles, a disposição da área técnica, da área de desenvolvimento, da área de atendimento, né? Então é muito bem estruturado lá. As salas de treinamento, né? Que é bem bacana também. Cafezinho é bom também. Aí sim. O auditório, então tem bastante. Um auditório bonito. Tá todo mundo aí convidado aí, quem quiser dar uma passada lá, tá todo mundo convidado. Isso aí, pessoal. Vai estar aqui embaixo, aqui na descrição, todos os contatos aqui do Michel e da Tamass, para quem quiser conhecer. Sem compromisso, né, Michel? Conhecer o RP, entender como é que ele pode ajudar. Eu não vivo sem meu RP aqui, meu RP é para SaaS aqui, é um outro bicho. É isso. Mas ainda o teu mercado com margem apertada, alta concorrência, se você não tiver RP, provavelmente você não tá no jogo. É isso aí, não. Fechado, até a próxima quarta. Valeu. Valeu, obrigado. Obrigado.